E aí, galera? Nesse vídeo a gente vai falar sobre coleções. O que são coleções? Coleções são variáveis que permitem o armazenamento de vários valores. Então, como é que é isso, né? Então, pelo que a gente aprendeu até agora, a gente sabe que variável, ela armazena um valor, ela armazena uma informação. Então, vamos supor que eu queira armazenar várias informações, né? No meu processo de análise, eu vou coletando minhas informações e quero juntar essas informações. Com o conhecimento que a gente tem até agora, provavelmente, o primeiro pensamento seria, só um tempinho para você pensar, como é que você faria. Também acho que você pensou dessa forma, ó. Supondo que seja uma lista de frutas. Então seria, né, uma variável, uma informação. E aí eu coloco outra variável, outra informação. E isso, né, continuamente, até que a gente chegasse em todas as frutas que a gente queria, em todas as informações que a gente queria, né? O problema disso é que, se eu crio uma variável para cada informação, eu vou ter dificuldade mais na frente para lidar com tanta informação que eu estou acumulando. Então, o Python tem uma forma muito mais fácil e organizada de armazenar várias informações, que é o que a gente chamou aqui de coleções. As coleções, elas acontecem no Python de 4 formas. Nós temos a lista. Então, a lista é um conjunto de dados ordenados por índice que aceita alteração. Então, uma lista, eu vou colocando o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, e toda vez que eu quiser encontrar um desses elementos, eu vou encontrá-los a partir da posição deles nessa lista. Então, como eu coloquei aqui, a lista ela é descrita com abre colchete, o valor, né, que você quer armazenar, vírgula, o outro valor que você quer armazenar, e assim continuamente. Então, eu vou colocando vírgula para todos os valores. Então, um exemplo de lista é esse aqui, como a gente estava falando de lista para a gente ir comprar na feira de fruta. Como é que seria isso, né? Então, lista, que é minha variável, que vai armazenar a minha informação, recebe, né? Então, eu atribuo por sinal de igual uma vez, e aqui eu coloco, eu declaro a minha lista. Então, eu abro o colchete e cada elemento separado por vírgula. Então, o primeiro elemento é banana, o segundo é maçã, o terceiro tomate, melancia, alface, cenoura. Beleza? Então, se eu rodo isso aqui, o que acontece? Nada, porque eu não pedi para ele mostrar nada, então ele só armazenou, né? Então, se eu quiser ver, eu faço print, lista e rodo novamente, eu tenho a minha lista aqui. Beleza. Se eu quiser acessar qualquer um desses valores, eu coloco coloco colchete e a ordem dele. E aí uma coisa muito importante aqui, o Python, ele começa a pontuar a numeração dele a partir do 0. Então, o primeiro elemento da lista não é o elemento 1, é o elemento 0. Toda vez que o Python você for trabalhar com contagem no Python, ele começa do 0 e aí continua. Então, aqui eu quero printar da lista 1, eu quero printar o primeiro elemento, então o elemento 0 da lista 1. Se eu rodar, ele printa apenas banana. Vou falar aqui das outras coleções, porque eu quero focar em listas, que é onde a gente vai ver mais, mas só para vocês conhecerem também. Nós temos outra coleção chamada dicionário. O dicionário, ele é um conjunto de dados não ordenado e acessados pela chave. Então, o que acontece? O dicionário, como eu mostrei para vocês, a lista eu acesso mostrando qual elemento, a ordem, né, daquele elemento que eu quero encontrar. O dicionário, eu escrevo ele dessa forma. Então, eu coloco a chave aqui, 2 pontos e o valor que essa chave tem. Então, vamos fazer uma analogia com livros. Se eu pego um livro de cálculo, por exemplo, e eu te falo, olha, eu quero que você vá na parte de integral e está na página 247. Necessariamente, a página 247
tem que estar antes da página 248 e depois da página 246. Então, você vai olhando, né, você vai folheando esse livro até você chegar na página 247 e aí lá você vai encontrar o conteúdo de integral, que é o que eu falei. Então, nesse caso, a lista, o elemento 1, ele necessariamente vai estar depois do elemento 0 e antes do elemento 2. Nesse caso da nossa lista, o elemento 1 é o elemento maçã. Então, eu sempre encontro um elemento nessa coleção a partir da posição dele. Quando eu vou para o dicionário, lembrem-se também do dicionário impresso. Eu posso ter um dicionário que tem mais páginas ou menos páginas, mas eu sempre vou encontrar aquela palavra, o significado daquela palavra, procurando pela palavra. Eu não vou pegar um dicionário e procurar pela página, né? Eu não vou, eu quero saber o significado de estetoscópio. Eu não vou procurar pela página onde é que está a palavra estetoscópio. Eu vou procurar pelo nome, e aí quando eu encontrar esse nome, aí sim, a minha chave, que é esse nome, vai me levar num valor que é o significado dessa palavra. Então, aqui, dicionário, eu declarei um dicionário que tem nome, né? A chave nome tem o valor Gustavo, a chave idade tem o valor 23 e a chave senha tem o valor 1, 2, 3, 4. Então, novamente, se eu rodar, ele assume esse valor. Então, eu vou printar, né? Print dicionário. Se eu printar o dicionário, ele aparece aqui. E aí, se eu tentar acessar da mesma forma que eu acessei a lista, né? Se eu quiser o primeiro elemento, por exemplo, se eu colocar dicionário 0, ele vai dar erro, porque não tem nenhuma chave com o nome 0. Então, eu preciso colocar o nome da chave. Nesse caso, eu quero saber o nome. Então, se eu coloco o nome, ele vai encontrar a chave nome e vai me devolver o valor associado a essa chave. Beleza? Além do dicionário, nós temos a tupla. A tupla ela funciona da mesma forma que a lista. A única diferença é que ela não aceita alteração. Então, na lista eu posso, depois que eu declaro a lista, eu posso alterar os valores desses elementos. Agora, a tupla ela não permite que isso aconteça. Então, isso é muito importante para quando você quer características que você não quer que altere, quando você estiver mexendo, às vezes, com alguma estrutura que você vai mexer com muitos parâmetros, mas tem um grupo de parâmetros que você não quer alterar, a tupla é válida para você declarar esses valores de forma mais segura, de que eles não mudem no seu código, né? Por algum erro de digitação. Então, é muito importante você saber qual é a necessidade do seu código para saber qual utilizar. E o set é um conjunto de dados não ordenados que não aceita objetos repetidos. Então, quando eu falo ordenado ou não ordenado, é que eu consigo acessar aquele elemento pela posição dele. O set, ele não aceita, ele não tem uma ordem certinha dos elementos, então eu não consigo acessar, depois que eu criei, esses elementos dentro do meu conjunto, né? Então, como eu falei aqui, ele não aceita elementos repetidos, então se eu declarar aqui, vamos lá, eu declaro um conjunto igual, eu abro chave, então ele é bem parecido com, opa, desculpa, ele é bem parecido com o dicionário, então eu abro chave, só que em vez de ter uma chave e um valor, eu só coloco os valores, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Vamos ver o que acontece? Então eu vou aqui colocar conjunto, vou pedir para o meu computador printar. E ele aparece 4 apenas uma vez. Então, geralmente quando você quer tratar com dados e tipos de dados, né, você tem um grande número de informação e você quer saber quais são os valores diferentes que aparecem, né, porque podem aparecer valores repetitivos, e aí você quer saber só quais são os valores que podem aparecer. Uma forma é usar o conjunto, de forma que quando você coloca esse elemento lá dentro, você consegue transformar e ver só os elementos que não se repetem. Beleza? E aí, como eu falei, a gente vai focar em aprender mais os métodos de lista. E aí eu trouxe aqui, ó. Então, nós temos como método de lista a criação. Eu posso criar a minha lista abrindo o colchete e colocando cada elemento. Então, aqui tem 1, 2, 3. Os elementos podiam ser textos, os elementos podiam ser outras listas, desde que eles estejam separados por vírgula. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é pegar e criar uma lista vazia.
Então, isso é muito utilizado para quando você quer começar a coletar informação. Então, você vai e cria uma lista vazia, e aí, a partir dessa lista vazia, o que você vai coletar dali para frente são as informações que você vai adicionar nessa lista. E como eu adiciono? Eu adiciono a partir do método append. Então, eu coloco lista. Então, nesse caso, eu coloco o nome da minha lista. Vocês viram aqui, ó, que o nome da minha lista, nesse caso, é lista, mas eu podia chamar de qualquer coisa, que eu poderia chamar feira, fruta, o que fosse. Eu declaro uma variável da mesma forma que eu declarei das outras vezes. Então, eu coloco o nome da minha lista aqui, append, e o que eu quero adicionar nessa lista. Necessariamente, quando eu uso o método append, como eu falei, a lista é um elemento, é uma estrutura ordenada, né, um conjunto de dados ordenados. Quando eu uso o método append, ele necessariamente vai para a última posição daquela lista. Então, se aquela lista tem 2 elementos, quando eu coloco um novo elemento pelo método append, ele vai necessariamente ser o terceiro elemento daquela lista. Pode haver casos que você quer ordenar, né? Você quer uma lista que já esteja ordenada e coloca, não necessariamente você quer colocar na última colocação. Então você pode usar o método insert, onde você coloca o índice, da mesma forma que a gente colocou, né? Para achar o primeiro elemento era com o índice 0, o segundo elemento é o índice 1, o terceiro elemento é o índice 2. Aqui você coloca o índice e onde você quer colocar esse elemento, beleza? Depois que você criou a sua lista, para acessar os elementos dessa lista, você usa lista, abre colchete, fecha colchete, e entre eles você coloca o índice. Se eu quiser atualizar, como eu disse, a lista ela permite que você atualize os seus valores. Então, se eu quiser atualizar esse valor, basta eu encontrá-lo, né? Então, eu coloco o nome da lista, abre colchete, o índice onde ele está, fecha colchetes, igual o novo valor que eu quero que aquele elemento tenha. Clonar. Então, quando eu pode haver casos em que eu queira usar o meu dado e fazer uma alteração dele permanecendo os dados originais intactos. Então, uma alternativa é clonar essa lista para que você mexa com esses valores sem perder os dados originais. E aí, isso aqui a gente vai usar bastante, len, que é de length, que é do tamanho da lista. Então, para eu saber quantos elementos essa lista tem, eu vou usar essa função aqui, beleza? Mas, legal, a gente viu aqui, vamos colocar a mão na massa para ver o que acontece, né? Então, vou criar aqui, ó, uma lista vazia. Lista 1, que eu já criei assim uma lista, né? Vazia. E aí eu vou, ó, printar a lista. Então, vamos ver o que acontece. Ela aparece aqui, ó, vazia, sem nenhum elemento. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um lista1.append. Append. E aí vou colocar o que eu quero adicionar. Eu vou adicionar hidráulica. Vamos supor que eu quero fazer uma lista de matérias que eu vou pegar nesse semestre e coloco lá, na lista 1, append hidráulica. Se eu peço para printar minha lista novamente, lista 1, o que vai acontecer? Ó, se eu rodar aqui, então eu tinha uma lista vazia e agora hidráulica. Da mesma forma, se eu adicionar novamente aqui, ó, print. Opa, não, print não. Lista 1.append.geotecnia. Se eu rodar novamente, eu tenho os 2 elementos separados por vírgula. Então, vamos ver mais um aqui, lista 1.append. Agora eu vou colocar, em vez de ser na última posição, eu vou colocar na primeira. Então, eu vou colocar insert. E vou colocar, eu quero que ele fique na posição 0 e seja, insert, e seja o elemento hidrologia. Então, se eu rodar, vocês vão ver, ó, eu adicionei hidráulica primeiro, depois geotecnia, e depois eu pedi para colocar na posição 0, hidrologia. Então eu não coloquei na ordem, né, onde eu fui fazendo as colocações. Eu pedi para ele colocar no local específico. Beleza, a gente criou essa lista e agora eu quero encontrar um elemento dessa lista. Então, né, em vez de eu trabalhar com toda a minha lista, eu quero trabalhar com um elemento específico. Então, se eu quero acessar esse elemento, eu posso colocar aqui 0
que eu vou ter o meu primeiro elemento dessa lista. Se eu colocar 1, eu vou ter meu segundo. E se eu colocar 3, o que aconteceu, né? Index out of range. Como eu falei, ela começa do 0 e vai contando. Então, o primeiro elemento é o elemento 0, o segundo elemento é o elemento 1 e o terceiro elemento é o elemento 2. Então, quando eu falo lista 3, ele está procurando o quarto elemento. O quarto elemento não existe. Então, está fora do range dessa lista, está fora do intervalo que essa lista comporta. Então, se eu quero o terceiro elemento, eu coloco 2, e aí sim, geotecnia. Geotecnia é o último elemento dessa lista. Então, se eu quero acessar o último elemento daquela lista, eu também posso fazer uma contagem de trás para frente. Então, se eu coloco -1, eu também acesso o último elemento. Se eu coloco -2, eu coloco... É a mesma coisa de fazer o segundo último elemento. Então, eu acho hidráulica. Beleza? Se eu quiser atualizar esse elemento, então aqui é hidráulica, certo? Agora, se eu fizer, eu vou printar a mesma coisa, só que antes de repetir esse print, eu vou substituir esse elemento, né? Então, lista -2. Vai ser igual agora, cálculo. E aí, se eu pedir para printar 2 vezes ali, eu tenho que era hidráulica e agora é cálculo. Então, substituir esse valor na minha lista. E aí eu quero saber também qual é o tamanho da minha lista, né? Para saber quantos elementos tem ali. Então, eu calculei o nome do elemento que eu quero saber o tamanho. E eu tenho aqui 3, porque ela tem 3 elementos, beleza? E aí, se eu quiser fazer uma cópia dessa lista, como eu falei, eu faço L2 igual a lista 1, faço colchete, 2 pontos, e aí eu posso pedir aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizado. E aí eu quero gerar aqui, ó, L2 igual a um clone da lista 1. E aí eu vou pedir para printar L2. E aí se eu printar L2, eu tenho aqui, ó, hidrologia, cálculo, geotecnia. E aí o que acontece, ó? Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar um clone antes de alterar, né, o meu elemento. E eu vou printar de novo depois de alterar o meu elemento da lista cálculo aqui. E aí, vamos comparar aqui, ó. Eu vou, até para ficar mais claro, ó, clone aqui, embaixo print original e a nossa lista original, lista 1. Então vamos ver o que acontece. Ó, só para a gente ter aqui bem fácil de lembrar também, ó, clone. E vamos ver. Clone. Então, ó, o clone tá aqui, ó, hidrologia, hidráulica, geotecnia. Alterei, né? Então, cálculo ali eu alterei. O clone continua o mesmo valor do original. E o original foi alterado. Beleza, galera? Então, esse é o básico de lista que eu queria passar para vocês. Estruturas que são usadas como coleção são muito importantes para ter um armazenamento de dados, para ter informações mais organizadas. Então, é muito importante você saber qual tipo de coleção você quer usar. Eu quis me ater mais à lista, porque já é uma estrutura que você consegue fazer muita coisa nela. E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em estrutura de repetição. Por isso que eu queria passar primeiro por lista, para que a gente possa usar um pouco de estrutura de repetição aplicada em estruturas as estruturas coleções, né? Então, é isso. No próximo vídeo a gente vai começar a falar de repetição. Um grande abraço e tchau, tchau.